Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Eduardo. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um momento de ensino da palavra de Deus. Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Nós vamos dar continuidade aos estudos bíblicos que temos tratado em nossos cultos a respeito dos dons de Deus. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Na oportunidade de hoje, nós vamos tratar sobre o dom da fé, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Até agora nós temos estudado a respeito dos dons que tratam ou que manifestam o saber de Deus. A partir de agora, os próximos 3 dons que estudaremos, eles tratarão a respeito da manifestação do poder de Deus, que são o dom da fé, os dons de curas e o dom de operação de milagres. Para a gente começar a falar um pouco sobre o dom da fé, a gente precisa conceituar o que vem ser fé. Segundo a palavra que nós observamos no Novo Testamento, que é traduzida para nós por fé, a palavra no grego pistis, que se refere à convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Confiança, fidelidade, lealdade. Portanto, todas as vezes que nós observamos no Novo Testamento a expressão fé, ela está relacionada com confiança, está relacionada com fidelidade, em crer em alguém ou alguma coisa. Quando a gente olha para aquilo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz, ele vai nos ajudar a compreendermos melhor o que é a fé cristã. Ele diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Logo, a gente tratando de fé cristã, a gente precisa compreender de que a fé ela se relaciona com aquilo que nós estamos esperando, e esperando de uma forma convicta, tendo a certeza de que aquilo vai acontecer. Nós não conseguimos ver naturalmente, mas pelos olhos da fé a gente consegue visualizar aquilo que vem a acontecer. Isso é fé. E aí, queridos, a gente passa para um outro ponto. Qual é a natureza da fé? Quando a gente fala de fé, nós já sabemos a questão conceitual do que vem a ser, mas essa fé, ela pode ser adquirida? Como é que a gente adquire essa fé? Todos têm fé? São perguntas que nos vêm quando nós tratamos sobre esse assunto. E em relação à questão da quantificação ou da gradação da fé, uma pessoa ela pode, por exemplo, não ter fé, como diz lá o escritor aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Uma pessoa, se ela não tem fé, logo, ela pode ser considerada uma pessoa incrédula, conforme o texto bíblico que está aí na tela. E também uma pessoa, ela pode permitir que essa fé nasça no seu coração. Portanto, a fé pode nascer ou surgir numa pessoa. Portanto, a gente vai observando algumas características da natureza da fé. A fé também ela pode ser pequena. Foi o próprio Jesus quem falou algumas vezes a respeito de fé pequena, de homens de pequena fé. A fé também, se ela é pequena, ela pode também crescer, ou seja, há um crescimento de fé. A gente observa isso ao longo da nossa caminhada cristã. A gente vai desenvolvendo segundo os conceitos bíblicos, a gente vai tendo experiências com Deus e a nossa fé ela vai crescendo gradativamente. Nós, a partir do momento que passamos a conhecer melhor a Deus, a nossa fé ela vai tendo um desenvolvimento, ela vai tendo um crescimento. Ainda assim, a respeito da natureza da fé, a gente vai observar também que essa fé, ela pode, já que ela cresce, ela pode também ser considerada grande. Logo, existem pessoas com fé pequena, mas a gente vai observar também que existe uma grande fé em algumas pessoas. A fé, a Bíblia vai nos dizer, Lucas capítulo 22, versículo 32, que ela pode desfalecer. Por mais que você tenha fé em algum determinado momento, diante de uma situação, ela pode desfalecer. Então, são características que a gente vai observar em relação à fé cristã. E essa fé também, ela pode chegar até o ponto de ser extinta, de cessar. Então, essas características que nós falamos, são características da fé cristã. Características relacionadas ao assunto que temos tratado. E quando a gente vai observar essas características da fé, a gente vai observar que a fé ela pode ser classificada. Nós podemos classificar a fé de algumas maneiras. Existem diversos autores que classificam a fé de
3, 4, 5 maneiras. Existem expressões diferenciadas também para essa classificação da fé, mas nós achamos bem didático classificar a fé de 3 maneiras. A fé, primeiro, a fé natural, que é aquela fé inata ao homem, aquela fé que o homem nasce, o homem crê, por exemplo, de forma natural em algumas questões comuns do dia a dia, né? Ele já nasce acreditando em alguma coisa, por mais que alguém possa ser considerado incrédulo, mas ele crê em alguma coisa. Ele crê que ele vai, por exemplo, subir num avião e vai chegar até o seu destino. Isso é uma fé natural. Mas existe também a fé salvadora. A fé salvadora é a fé que faz o homem se aproximar de Deus para lhe agradar. E é necessário acreditar que ele existe e é galardoador dos que o buscam. A fé salvadora é aquela fé que vem a partir da pregação da palavra de Deus. É a fé que nos faz crer no Senhor Jesus, nos arrependermos e então ali nós nos aproximamos de Deus. Essa é a fé salvadora. E existe a outra fé que é a fé sobrenatural ou a fé carismática, que acontece a partir da manifestação do Espírito Santo de Deus. É a fé dos dons do Espírito Santo. A gente observa na Bíblia que a fé também ela é vista como fruto do Espírito, mas neste caso nós estamos tratando aqui da fé sobrenatural, da fé como dom, da fé que é carismática, e nós já vimos o conceito de carismático, que está relacionado à questão da manifestação espiritual de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a fé dos dons. Essa fé nós chamamos de fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural é a fé que se manifesta como uma condição dada divinamente. É quando o Senhor concede uma fé diferenciada e ela vai se manifestar de uma forma esporádica, mas sempre para o que for útil, segundo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Nós vamos observar no Novo Testamento que essa fé ela se manifesta de acordo com a necessidade para a edificação da igreja. Essa fé, ela se manifesta para que o nome de Deus seja exaltado em determinada situação. Ela acontece de uma forma esporádica, ela acontece em momentos úteis para que o nome de Deus seja glorificado. Essa fé, queridos irmãos, é um ímpeto de confiança que nasce dentro de uma pessoa em determinada situação de necessidade ou desafio, dando-lhe uma certeza e uma confiança extraordinárias que Deus se manifestará. O dom da fé é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, dando uma certeza no crente, uma confiança extraordinária que Deus se manifestará. Se manifestará de que forma? Através de uma cura, através de uma maravilha, através de um milagre. É a manifestação de Deus diante de uma circunstância. E aí, já que entendemos a respeito dessa manifestação do dom sobrenatural de Deus, a gente se pergunta, como usar o dom da fé? Todos são chamados, todos têm a oportunidade de ter esse dom da fé, assim como os outros dons, queridos. O dom da fé não é dado a todos os membros do corpo de Cristo. É claro que nós, ao aprendermos que o dom ele é dado à igreja, aos membros da igreja, para que haja edificação, logo nós entendemos que como um corpo, cada um dos membros vai manifestar alguns dons, e não necessariamente todos os dons. Entretanto, a gente vai observar que qualquer membro da igreja é um candidato em potencial para experimentar essa manifestação do Espírito. Então nós concluímos de que o dom da fé não é manifestado em todos, porém todos são candidatos para a manifestação do Espírito de Deus nesse sentido. Por quê? Porque é um propósito dessa manifestação, a edificação da igreja. Então você, por exemplo, que é chamado para fazer um trabalho transcultural, de missões, de evangelização, de visitação em hospitais, em lugares onde há uma grande necessidade da manifestação da fé, então Deus lhe usará numa maneira oportuna para a glorificação do seu nome, para que isso aconteça.
né? Então nós precisamos entender que podemos pedir esse dom para o Senhor, para que se manifeste em nós este dom de Deus em casos em que o nome do Senhor precisa ser glorificado. A gente já aprendeu, irmãos queridos, que os sinais, eles confirmam a pregação da palavra de Deus, e chegará momentos onde nós seremos desafiados na nossa fé. E nesses casos nós devemos contar com a confiança no Senhor, de que o Senhor se manifestará de uma forma sobrenatural para que seu nome seja exaltado. E aí chegamos a uma pergunta importante: como usar o dom da fé? A manifestação do dom da fé ocasiona a operação dos outros dons de poder, que são dons de curas e o dom de operação de milagres. Logo, o dom da fé, ele, ao ser usado, ele vai, na grande maioria das vezes, dar oportunidade para que outros dons se manifestem juntamente com ele, em conjunto com eles. Por exemplo, os dons de cura e o dom de operação de milagres, de operação de maravilhas. É dessa maneira que nós compreendemos que o dom da fé pode ser exercido, pode ser executado. E ao olharmos para as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber alguns exemplos de grande fé, exemplos aonde pessoas, seres humanos, foram usados por Deus para manifestar a fé. Mas especificamente no Novo Testamento, nós vamos observar a pessoa de Estevão, que foi chamado ali, registrado nas Escrituras, como um homem cheio de fé e de poder. Todos os outros diáconos que foram chamados eram homens de Deus, cheios do Espírito Santo, mas há um registro específico sobre a vida de Estevão, de que era um homem cheio de fé e de poder, conforme Atos capítulo 6, versículos 5 e 8. O versículo 8 diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então a fé que era manifestada, o dom da fé que era manifestado em Estevão, proporcionavam que esses prodígios, esses grandes sinais acontecessem entre o povo. O dom da fé na vida de Estevão desencadeava a operação do dom de operação de milagres. A gente vai observar isso também na vida de Barnabé, companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias. Atos capítulo 14, versículo 14, vai nos falar a respeito disso, dizendo que também era um homem cheio de fé. Barnabé, a Bíblia testemunha a respeito dele como um homem cheio de fé. Portanto, a gente vai aprender, queridos irmãos, com essas questões, de que nós temos vários exemplos de manifestação do dom da fé. Nós estamos falando para um grupo de crentes, de pessoas que creem que Deus é o mesmo, que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que a manifestação de Deus se dá da maneira que glorifique o seu nome. E nós fazemos isso, nós cremos assim, para que o Senhor seja glorificado, para que haja edificação na igreja. Mas uma observação importante que a gente precisa entender, irmãos, é que nós não podemos confundir o dom da fé com fé na fé. A gente sabe que nos dias de hoje há muitas pessoas enganadoras, pessoas que procuram tirar proveito da fé alheia e fazem isso se colocando em posições aonde elas tirarão proveito como charlatões. E a gente precisa entender de que a fé ela tem que ser depositada em Cristo Jesus. Não é fé na fé. Nós não pensamos, não acreditamos na questão da confissão positiva. Nós acreditamos que a fé ela é depositada no Senhor Jesus, aquele que pode realizar prodígios e maravilhas. Quando você olha, por exemplo, para quando os apóstolos chegaram ali, estavam caminhando para ir ao templo, a Bíblia diz que eles encontraram aquele coxo ali que estava mendigando há muito tempo, e eles disseram: nós não temos nem prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta-te. Então isso é a manifestação também do dom da fé, porque aquelas pessoas, aqueles apóstolos, depositaram a sua fé naquele que de fato deveria ser depositado. Manifestaram ali o dom da fé porque criam em Jesus Cristo. Então nós não acreditamos no pensamento positivo, na confissão positiva, na fé, mas na fé depositada no Senhor Jesus. E aí acreditamos então que Deus ele é soberano e só opera um milagre se este for da sua vontade. Portanto, a nossa fé é depositada naquele que pode realizar o milagre, e ele é soberano para operar
quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para a glória do seu nome. Que Deus os abençoe, que Deus lhe dê graça, que nós possamos buscar os melhores dons, como assim o apóstolo Paulo nos recomenda. E até o próximo encontro, em nome de Jesus. Um abraço.